Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11 até o 16. Pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão e, ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo, o temor dominou a todos, e glorificavam a Deus dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa semana nós acompanhamos aí a morte do filho de uma cantora, né? Da Eichla, Mateus. Na terça-feira, Deus já tinha falado comigo essa palavra aqui. E eu acho que ele morreu ontem, né? E a Eichla tem tinha dois filhos, e ontem o Senhor recolheu o seu filho. E até um monte de gente aí comentando, uma surpresa, porque ela disse: o Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. E adorou a Deus, e cantou: tu és fiel, Senhor. E a gente está aqui vendo, hoje, em nossos dias, o que seria normal na vida de um crente, não é verdade, irmãos? Você tem certeza que você vai morar no céu? Tem certeza? Quem tem certeza de salvação, dá um glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Mas às vezes parece que a gente não vai morar no céu. Morreu aí aquele escândalo no velório, um desespero. Você tem certeza mesmo? A Eichla tem certeza. E ela disse: vamos nos encontrar. Irmãos, nós vamos nos encontrar com muita gente. Apóstolo Paulo, os pais da igreja, Martinho Lutero, tanta gente que já morreu, que eram nossos amigos, que caminhavam com a gente. Só na PNL eu já vou fazer 30 anos. Quantos já vi partir, já está com o Senhor? Mas existe um dia preparado, quando Jesus vai voltar e todos os remidos se encontrarão, os vivos e com os mortos. E os mortos estão mortos apenas no corpo, porque a alma ela vive para sempre, ou no céu ou no inferno. Ela não perde consciência, onde estiver. Então aqueles que morreram em Cristo já estão na presença do Senhor conscientes, sabendo que estão na presença do Senhor. Não tem memória triste da terra no céu, irmãos. Lá no céu é glória a Deus e aleluia. É paz e alegria. As dores dessa terra passarão. Os terrores dessa terra passarão. Não sofreremos mais, mas reinaremos com Jesus. Aleluia! Ainda tem 1000 anos aqui na terra de reino com Jesus, antes do estado eterno no céu. Olha quanta coisa ainda tem para fazer. Você está animado? Eu estou. Eu não vejo a hora. Jesus voltar, amém? Quando a Bíblia diz assim: num abrir e fechar de olhos, quando o anjo tocar a trombeta, o Senhor descerá do céu. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Arrebatados significa roubados, raptados, num abrir e fechar de olhos. E a Bíblia diz: e estaremos para sempre com o Senhor. Filipenses 4, 16 e 17. Mas aqui nós estamos vendo o caso de uma mulher, que a Bíblia não dá nem o nome dela, uma viúva.
cidade de Naim. E tinha um único filho. E a Bíblia diz que o seu filho havia morrido. Jesus está vindo de Cafarnaum. Já tinha feito um monte de milagres. E ele está vindo de Cafarnaum para Naim, mais ou menos 30 quilômetros. E Jesus, quando está entrando na cidade de Naim, que é uma cidade pequena, ele dá de cara com uma grande tipo procissão. Porque é um velório. Um corpo está sendo levado para fora da cidade para ser enterrado. E atrás tem, dizem os estudiosos, de 8.000 a 15.000 pessoas naquele dia, acompanhando esse enterro. Por isso que acham que ela era uma mulher muito conhecida por causa do seu marido. Talvez ele fosse um homem muito importante naquela cidade. Talvez a profissão dele fosse uma profissão que talvez só ele tivesse. E quando ele morreu, todo mundo começou a falar, ela é a viúva do ferreiro, ela é a viúva do tapeceiro. Não sei, que a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que quando Jesus encontrou esse pessoal saindo para enterrar esse rapaz, era uma grande multidão que estava ali acompanhando. A gente só vê grande multidão com celebridade, é ou não é, irmãos? Ou quando a pessoa é muito querida. Nossa, como o cemitério está cheio. Quem vai ser enterrado aí? Ah, é fulano. É uma pessoa muito, muito amada no bairro, na cidade, muito conhecido. Aí tem aquela multidão. E aqui nesse aqui tinha uma grande multidão. E eu acho interessante que o texto começa dizendo que no dia seguinte, Jesus foi a Naim. Porque hoje o menino morreu. Mas Jesus só vai lá no dia seguinte. Por que Jesus faz isso, irmãos? Leva 4 dias para chegar lá na casa de Lázaro. Agora vai levar 1 dia para chegar na casa do filho da mulher. Mas Jesus, ela só tem um filho. Senhor, ela já é viúva. Ela depende desse filho. Lá, naquele tempo não tinha INSS. Imagina, o INSS já reclamam. Imagine sem. E um filho homem significa, esse menino, ele vai cuidar de mim até eu morrer. E a ordem natural das coisas não é pai enterrar filho, é filho enterrar pai. Mas não. Está ali aquela situação armada. Uma multidão. E Jesus só chega lá no dia seguinte. Meu irmão, às vezes a gente fica assim mesmo. Mas, Senhor, eu precisava disso agora. Quantas vezes eu já orei? Jesus, é urgente. Jesus, é urgente. Já ia logo para o Salmo 70. Socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. 70, 71. Salmo 13. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Senhor, por favor, vem logo. Você já orou assim? Eu já orei muitas vezes. E acho que vou orar muitas vezes ainda. Porque nós sabemos que o Senhor vem. Então a gente chama por Ele. E a gente chama. Senhor, vem, Senhor, vem. Socorro, vem logo. Mas Ele só chega no dia seguinte. Ele só chega na hora certa. A sua bênção chega na hora certa. Pode ver, toda vez que eu orei, falei, Senhor, é urgente, tem que ser hoje. Não chegou hoje, chegou 1 mês depois, 2 meses depois. Mas quando chegou, eu disse assim, nossa, chegou na hora certa. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Lucas, ele é muito meticuloso em seus relatos. E ele dá aqui esses detalhes para a gente. Só tem essa passagem em Lucas. Ninguém registrou esse milagre, a não ser Lucas. Uma coisa é certa. Aquela mulher era uma mulher honrada e conceituada naquela cidade. E Jesus estava ali agora, diante dessa mulher. E do lado dela, aquela multidão, tanta gente chorando, outros curiosos,
Porque muitas vezes no velório tem muito mais curiosos do que gente realmente sentindo o que a pessoa está passando. No meio daquela multidão que vinha com aquela mulher, havia muitas pessoas que eram apenas espectadores. Aqueles que somente querem saber o que está acontecendo. Você está aí vivendo a maior luta, a maior prova da sua vida. E aquelas pessoas que te cercam só querem saber, e aí, como é que está? Resolveu? Mas se você perguntar, você está orando por mim? Você nem pergunta, que você pode ter uma resposta triste. Versículo 13. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela. Eu acho lindo esse texto, irmãos. Acho lindo. Vendo-a o Senhor. Meu Deus, quem que não estava vendo aquela mulher, irmãos? Quem que não estava vendo ela? Todo mundo estava. A mãe do menino que morreu, todo mundo olha a mãe. Olha como ela chora, olha como ela está sofrendo. Mas Jesus olhou diferente. Jesus olhou com o coração. Jesus olhou com amor. Porque só o amor nos faz enxergar o coração das pessoas. Jesus olhou para ela com amor. Sentindo a dor que ela estava sentindo. Se colocando no lugar dela. O Senhor viu o seu coração dilacerado pela dor. Que dor infinita era aquela. O Senhor viu a dor da solidão. Porque, irmãos, ela está levando lá o seu filho e ela está pensando, já enterrei meu marido, agora vou enterrar meu filho e eu estou só. Eu vou ficar sozinha, eu já estou sozinha. Jesus viu isso. E Jesus diz para ela, não chora. Não chores. Deus está dizendo para você nessa noite que está na hora de você parar de chorar. Uma coisa é a gente chorar diante de Deus, e outra coisa é viver chorando. Deus não quer que você viva chorando. Isso é prova que a gente está desconfiando que Deus está cuidando do processo na nossa vida. Não chores. Mas, meus irmãos, ela não falou nada. Ela não falou assim, Jesus, que bom que você chegou. Jesus, ressuscita meu filho. Ela não falou nada. Ela só estava chorando. Mas lágrimas falam. Lágrimas são orações sem palavras. Quantas vezes eu já orei sem palavras? Acredito que você também. Amém? Quantas vezes? Que as palavras, não tem palavras, não dá. Só chora, chora, chora diante de Deus. Por causa daquela situação. Por causa daquele momento difícil. Por causa daquela situação difícil. Mas o Senhor disse para ela, mulher, não chores. Eu estou entendendo o que você está passando. Salmo 56, 8 diz, registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Todas as tuas lágrimas, todas as nossas lágrimas, que nós derramamos diante do Senhor, estão anotadas no livro. Porque lá no céu tem 2 livros. Um é o livro da vida, onde está escrito o nome de quem recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. E o outro livro é o livro das obras. Que nesse livro é registrado tudo o que a gente faz e o que a gente deixa de fazer para Deus. E um dia esse livro vai ser aberto e nós vamos receber recompensa de tudo que está escrito nesse livro das obras. Então a Bíblia está dizendo que Deus escreve as nossas lágrimas. É feita uma tradução do nosso choro, do nosso gemido diante de Deus.
Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Diz Mateus 5, versículo 4. Os que choram serão consolados. Não são os que vivem chorando, desesperados, os que choram diante do Senhor. Porque tem que chorar no lugar certo também, irmãos. Tem que chorar no lugar certo. Aonde é o lugar certo? Nos pés de Jesus. Segunda-feira aqui tem culto de oração. É interessante notar que às vezes quando o irmão levanta, embaixo ficou um rio de lágrimas. Por quê? Porque está chorando no lugar certo. No momento que está falando com Deus. É Ele que você precisa mostrar o teu choro. É a Ele. É diante dEle que você vai chorar. Senhor, estou desempregado há 2 anos. Eu já nem tenho dimensão das contas que eu tenho que pagar. Porque as lojas não entendem que eu estou desempregado. E é juros sobre juros. O Senhor conhece a sua luta. A sua mulher chorando, muitas vezes, não tem o que cozinhar dentro de casa. Não tinha casaco para vestir nesse inverno sem motivo. Não sei como é que esse inverno chegou aqui. Dizem que fui eu que trouxe lá do sul, mas não fui eu não. Deus conhece. Ela chorava, porque já tinha enterrado o marido dela. Chorava por antecipação a dor que ela iria sofrer. Chorava pelo dia de amanhã. Sabe quando você lembra? Poxa, Deus, eu tinha uma vida perfeita. Tinha um maridão em casa. Que me amava. Que me chamava de querida. Que me levava café na cama. Tem irmãs assim aí? Levanta a mão. Para a gente conhecer os maridos abençoados. Olha aí, tem. Ô Senhor, tinha um filho. Esse menino estava cuidando de mim. Sabe aquele filho que recebe o dinheiro e fala, mãe, aqui está meu dinheiro? Ainda tem filho assim, gente? Quem tem filho assim, levanta a mão. Meu Deus. 1, 2. Nossa, que bênção. Que bênção. É porque isso está em extinção. Mas nós vamos orar para... Ô jovens, levanta a mão, receba aí uma unção. Você trabalhar, ganhar dinheiro e dar dinheiro para sua mãe. Para a sua mãe administrar. Porque os jovens começam a ganhar dinheiro e falam assim, eu vou comprar minhas coisas. Tá, mas você come em casa, sua mãe lava a sua roupa. Cuida da caminha para você dormir, a cama mó gostosa. Lençolzinho limpo, passadinho. Falei para minha mãe, faz greve com esse menino. Meu irmão, tem um irmão solteiro lá em casa. Se ele estiver aí, vai ter briga amanhã, misericórdia. Imagina, eu fiquei pensando nessa mulher, Senhor, a minha vida era muito boa. Mas agora o Senhor levou tudo. Levou o marido, levou meu filho, fiquei sozinha. E ela já começa a sofrer, sabe, por antecipação. Já estou vendo lá na frente, é uma desgraça agora. De feliz para infeliz. De alegre para uma pessoa agora depressiva. Porque o que resta para mim, a não ser agora viver no vale de lágrimas? E essa tem sido a história de muitas famílias, irmãos. Mas eu quero profetizar na sua vida nessa noite. Um tempo de alegria está chegando na sua casa. Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus. O Senhor diz para ela, mulher, não chores. Eu estou aqui na sua frente. Imaginem, Jesus é Deus. Jesus, o verbo vivo encarnado ali na frente dela. Jesus liberou palavras de consolo para ela. Mulher, não chores. Palavra de consolo. Quando Jesus faz isso, é porque Ele já vai fazer um milagre.
Ô Marta, eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Jesus sempre, antes de fazer um milagre, ele dá uma palavra de ânimo antes. Ele dá uma palavra de consolo. Falou ali com a família de Lázaro, com as irmãs, as duas. E agora ele diz para ela. O consolo de Deus, irmãos, é diferente do consolo humano. Não sei, eu não sou muito boa em palavras nesses momentos. E eu aprendi com Deus, no exercício do ministério, eu aprendi a simplesmente abraçar e ficar quieta. Porque não sou boa em palavras nessa hora. Pastor Joel é ótimo em palavras nessa hora. Ele é o nosso oficial para fazer todos os velórios. Falei para ele, pode pegar a minha vez. Ele é ótimo, tem palavras para essa hora. Eu fico lá, meu Deus do céu, né? Eu fico tão assim, sentindo a dor e pensando o que está acontecendo, como que vai ser. Eu sofro. A gente vai aprendendo, irmãos, com o tempo. Às vezes você abraça, às vezes você fica perto, às vezes você vai lá na casa da pessoa. Eu aprendi a chorar com os que choram. Fui lá na casa da irmã. Aconteceu lá uma tragédia, o vizinho levou a filha dela embora, 15 anos, acabou o culto de quinta, pastor Eliene e tal, eu vou lá com você, eu conheço essa dor, fui lá chorar com ela. E orei, Deus, em nome de Jesus, que essa menina volte para casa, que seja frustrado todo o plano do diabo. Ela voltou para casa para a glória de Deus. Aleluia! O inimigo quer destruir, quer trazer morte na família. Mas o Senhor tem vida para a nossa família. Ele vê o futuro. O Senhor conhece o nosso futuro. Eu só estou vendo assim Jesus, vendo o futuro da viúva. Vendo ela em casa, vendo o seu filho lá, tocando um CD do PG. Imagine, Jesus está vendo lá no futuro, mas ela não está vendo. Você confia que Jesus tem o teu futuro nas mãos dele? Aleluia, o nosso amanhã pertence ao Senhor. Eu li o Salmo 40 essa semana, numa versão que diz assim: eu confiei plenamente no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas eu não tinha visto essa tradução ainda. Eu confiei plenamente no Senhor. E aí eu fiquei me perguntando, Eliene, você está confiando plenamente no Senhor? Nessa situação que você está vivendo? E eu pergunto para você, você está confiando plenamente no Senhor nessa situação que você está vivendo? Que o amanhã pertence ao Senhor. Ele tem o controle das nossas vidas. Então o Senhor se aproxima do caixão, toca, os rapazes param e Ele fala para o menino: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. Levanta-te. Jesus dá uma ordem, um comando. Jesus grita às profundezas da morte, e a morte tem que devolver aquele menino. Ainda não é hora de você partir. Você tem mais coisas para fazer. Então Jesus diz para ele: volta, menino, e entrega ele para sua mãe. Meu Deus, irmãos, eu não sei quantos correram naquele dia. Alguns devem ter, né? Mas imagine quando a mãe viu aquele menino falar: mãe, o choro, agora é um outro choro. Agora é um choro de alegria. Agora é um choro de vitória. Agora é um choro de júbilo. O que marca a vida da mulher nessa história é o encontro que ela tem com Jesus. Porque Jesus, irmãos, é o único que pode mudar a história da nossa vida.
A igreja não muda a história de ninguém. Os pastores não mudam a vida de ninguém. Os maridos não mudam a vida de esposa. Esposa não muda a vida de marido. Quem muda a vida do ser humano é Jesus. Eu lembro quando eu casei. Eu falei assim, quando eu casar, ele vai ficar do jeito que eu quero. Vai fazer 30 anos. Eu acho que eu não tenho nem 10% de vantagem no negócio. Mas tudo que eu falei para Jesus, muda ele nisso, Senhor. O Senhor me mudou. Porque eu achei, mas eu não tenho, assim, defeitos, né, gente? Eu sempre falo assim, que os maridos têm que pedir mais perdão do que as esposas. Aí o Senhor falava, Eliane, você está errada nisso. Você está errada naquilo. Às vezes é bom nem falar muito com Jesus, porque ele começa a falar tudo. E eu tive que pedir perdão, e peço perdão, e sei que vou pedir perdão muitas vezes. A única pessoa que pode mudar a nossa vida é Jesus. Ele muda de dentro para fora. Dá um coração novo. Dá uma mente renovada. Uma nova maneira de ver a vida. Imagine aquela mulher com seu filho vivo. Que perspectiva nova de vida. Olhando, filho, você vai fazer faculdade. Aquele dinheirinho que eu estava guardando, agora nós vamos intensificar. Você vai fazer faculdade, filho. Eu estou pensando naquelas irmãs que o filho hoje está nas drogas, mas minha irmã fica pensando comigo. Meu filho, você vai fazer faculdade. Meu filho, você vai se casar. Você vai me dar netos. Estão dizendo que o seu filho está doido. Que o crack está comendo o cérebro dele, o Senhor vai dar massa nova naquela cabeça. Você crê nisso? O nosso Jesus muda a história das nossas famílias. Romanos 4:7. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Esse é o nosso Deus. Ele chama à existência aquilo que não existe. O que é que não existe hoje na sua vida? Paz na sua casa? Harmonia na sua casa? Filhos libertos? O Senhor chama à existência. Aleluia! Eu quero profetizar que os nossos olhos ainda não viram o que Deus vai fazer na nossa casa. É uma descendência abençoada, a descendência do cristão. Fique de pé. Eu gostaria de orar. Feche seus olhos. Aleluia! Senhor, essa é uma noite em que nós queremos louvar o Senhor, porque o Senhor é um Deus de família. O Senhor é o Deus que realiza milagres na família. O Senhor é o Deus que muda as nossas histórias. Ninguém é como o Senhor. Não há um outro Deus além de ti. Nessa noite, Senhor, vem quebrar cadeias, vem quebrar grilhões, cordéis de morte nesse lugar. Senhor, pessoas que estão condenadas a morrer. Ó Deus, outros que já estão mortos, apesar de estarem vivos. Famílias que já enterraram membros de suas famílias, mesmo eles estando vivos. Porque abriram mão, porque não acreditam numa mudança, porque não há mais esperança em relação a essas pessoas. Senhor, hoje é o dia que nós clamamos. Senhor, muda essa história. Senhor, muda a história dessa família. Senhor, entra nesses corações. E assim como o Senhor encontrou com aquela mulher naquele dia, hoje o Senhor está aqui. E com o Senhor está uma multidão de anjos. E cada anjo vai para a casa de um representado aqui. Cada um, Senhor. Um anjo trazendo a bênção do Senhor. A bênção que o Senhor ordenou. Aleluia!
a bênção da ressurreição dos sonhos, a bênção da ressurreição do amanhã, do futuro, de acreditar que o Senhor é mais e mais Deus da nossa vida. Em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui na frente, a Pilar está aí, pastora Pilar, nossa responsável pelo ministério infantil. Pastor Pedro, responsável com o trabalho de adolescentes aqui na igreja. Missionário Gabriel, responsável pelo trabalho com jovens aqui na igreja. E eu quero levantar um clamor pela vida dos três, porque são os nossos filhos, amém? São os nossos filhos que estão sendo cuidados sob a liderança desses três abençoados. E eles precisam de estratégias. Pode vir aqui em cima. Eles precisam de estratégias. Eles precisam manter essa paixão acesa nos seus corações. Então nós vamos clamar pela vida deles, em nome de Jesus. Irmãos, nós queremos aqui nessa igreja um ministério infantil bombando, um ministério com adolescentes bombando, um ministério com jovens bombando. Nós não queremos enterrar nossos filhos. Aleluia! Se você não quer enterrar seus filhos, se você não quer que eles morram na fé, você comece a clamar no seu lugar. Aleluia! Deus, nós abençoamos a vida da pastora Pilar. Aleluia! O trabalho com as crianças. Senhor, dê a ela a direção, o discernimento, as estratégias, o amor para trabalhar nessa área. Aleluia! Mantenha o fogo no coração dela. Coloca pessoas que amem como ela ama as crianças. Coloca ao seu lado guerreiros para lutar pelas nossas crianças. Aleluia! Abençoa a vida do Pedro, pastor Pedro, Deus, trabalhando com essa geração de adolescentes. Como é difícil, Senhor. Quantas lutas ele tem enfrentado. Deus, que preço. Ajuda ele, ajuda a Jace, a sua liderança. Deus, dê a ele cada dia um renovo, que a paixão não se apague do seu coração, mas coloca ao lado dele pessoas que amem os adolescentes como ele ama. Senhor, queremos ver uma geração resgatada nesse lugar. Aleluia! Deus abençoa a vida do Gabriel, trabalhando com os jovens nessa igreja. Senhor, com que dedicação ele tem feito isso. Continua usando a vida dele. Tem sido tão difícil, Senhor. Há mais palavras de desânimo do que pessoas para apoiar. Coloca ao lado dele Arão e Ur, gente que segura o braço dele, gente que ajuda nessa caminhada. Levanta aqui jovens apaixonados pelo Senhor, como ele é apaixonado pelo Senhor. Em nome de Jesus, abençoa nossos filhos. Nós não enterraremos nossos filhos. Eu quero todas as mães aqui na frente. Aleluia! Eu estou fazendo tudo que o Senhor está colocando no meu coração. Aleluia! Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia! Não abrimos mão de nossos filhos. Comece a orar pelos seus filhos.
Não abrimos mão dos nossos filhos. Queremos ver nossas crianças crescer na tua casa. Queremos ver os nossos adolescentes começando a desenvolver seus ministérios na sua casa. Não queremos nossos filhos na fornicação. Senhor, liberta eles da fornicação. Liberta eles da imoralidade. Liberta eles do sexo fácil. Liberta eles das drogas. Liberta eles dos vícios, da masturbação, da pornografia. Liberta nossos filhos. Espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traz santidade à vida deles, Pai. Batiza nossos filhos com o Espírito Santo. Batiza cada um deles. Traz de volta aqueles que estão desviados, por favor, Senhor. Por favor, Senhor, traz de volta. Apressa-te, Senhor. Aqueles que ainda não confessaram o Senhor, salva ainda esse ano. Que 2016 seja marcado em nossas vidas como o ano dos nossos filhos. O ano em que eles andaram com o Senhor, que descobriram o caminho da santidade, o caminho da libertação, o caminho do regozijo de estar na sua presença. Aleluia! Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, meu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã.